Olá, pessoal. Hoje a caminhada é em destino o quê? A mina de ouro. Pois é a mina de ouro. E estamos aqui agora. Só vou pedir para todo mundo ficar à esquerda de vocês, fazendo favor. Esquerda. Esquerda. Um pouquinho mais para frente. Pra frente, pode vir. Doneide? Gente, vou ficar trabalhando aqui. Nossa, aqui é frio. Assim é frio. Para caber tudo. Notem aqui dentro, temperatura. Notem que tem uma temperatura agradável que está em torno dos 17, 18 graus. Isso é devido ao tipo de rocha. Essa é uma rocha porosa que absorve água do solo. Então toda a extensão da mina, ela vai estar sempre nessa temperatura, assim como todas as outras na cidade. Século XVIII, o início das escavações aqui, por volta de 1713. Naquela época ainda não existia energia elétrica, então toda iluminação era feita à base de lamparinas. Pequenas lamparinas deixadas em buracos redondos nas paredes. E para manter a chama da lamparina acesa é usado óleo. Só que óleo, quando queima, ele gera fumaça tóxica que não dá para respirar por muito tempo. Então eles vão ter por volta mais ou menos de 1 hora, dependendo do tamanho da escavação, até o ar ficar completamente poluído e eles terem que sair. Para fazer o controle do ar, vão trazer passarinhos. Pequenos passarinhos em gaiolas, que são deixados no ponto mais fundo já escavado. Ali ficam escravizados para vigiar, pois os pássaros necessitam de mais oxigênio que o ser humano. Então, assim que ele começa a tontear e às vezes até morrer, é sinal que o ar está acabando e todo mundo tem que sair. O último que sai apaga as lamparinas, porque se elas continuam acesas, continua gerando fumaça e não dá para voltar para trabalhar. Deste lado, vamos ter esses 2 cortes na parede, formando essa bancada. Aí era deixado as ferramentas no final do trabalho. O escravizado ele não teria permissão para sair lá para fora com as ferramentas, pois eles poderiam usar como armas. Por isso, todo dia, final de trabalho, deixa as ferramentas aqui e sai lá para fora. Lá fora vão receber recompensas, de acordo com o que produziram no dia. Conseguindo uma boa concentração de ouro, uma média aproximada de 20 gramas. Todo mundo vai receber recompensa completa, uma tigela inteira de comida. Não conseguiu cumprir a meta, meia tigela. Tudo escravo de meia tigela. E se não conseguiu nenhuma grama de ouro, não come, dorme sem comer, só come no outro dia, um resto de comida. Portanto, não vale nem o prato que come. Expressões que usamos que possivelmente venham dessas práticas. E parece pouco, 20 gramas de ouro para um grupo inteiro conseguir. Mas vocês têm que ter em mente que para conseguir de 3 a 5 gramas de ouro é necessário retirar 1 tonelada de material. Então, para tirar uma média de 20 gramas, teria que tirar entre 4 a 5 toneladas. E esse trabalho iria demorar cerca de 20 horas para ser realizado. Principalmente pelo fato que ouro nas minas não é aquele ouro em pedras ou pepitas. Esse só vai ter nos rios. Nas minas o ouro está em pó, misturado ao minério de ferro e à terra. E ouro na natureza ele não brilha, ele é opaco. Então é impossível de separar a olho nu o que é ouro, o que é terra. Vai ser tudo a mesma coisa. E é por isso também que eles não vão procurar o ouro. Na verdade, eles procuram veio de quartzo. O quartzo é um cristal duro, rígido, impermeável, que não absorve água. Então, quando a água passa pelos poros, empurrando o ouro para baixo, quando o ouro chega no quartzo, ele fica armazenado. Então, se encontra veio de quartzo, se encontra a concentração maior de ouro, reduzindo o tempo de trabalho e quantidade de material a ser extraído. Então, que se levaria por volta de 20 horas. Para conseguir uma média de 20 gramas, seguindo os veios de quartzo, reduz para 10 a 12 horas. Com isso, toda a escavação, ela é sempre seguindo os veios de quartzo. Alguma dúvida? Não. Então podemos prosseguir. Só cuidado com o chão, que ele é irregular, é um chão original da época, vai ter pequenos buracos. E ali também tem um pouquinho de água no chão, cuidado para não escorregarem. E também cuidado com a cabeça. Mas não se preocupem com a altura. Mais à frente vai ficar mais alto, vai passar de 3 metros de altura. Podem me seguir. Cuidado.
tô me sentindo já. Eu tenho seguro de fone, eu quero voltar. Cheio de água, Manda a luz aqui. porque eu não estava. Ai! Por isso que colocamos o capacete, que é para poder proteger a cabeça. Eita, que tá estreitinho demais aqui. Cuidado com os buracos no chão, são pequenos, mas podem torcer o tornozelo. Ui! Tem que baixar a cabeça. Ai. Eu também. Se você é alta. Ui! Aqui na frente é pra voltar no canal. Cuidado, tá bom? Tá conseguindo enxergar? Agora eu tô reto. Cuidado. Pessoal, aqui é como diz aquele ditado, é estreito. Aqui é estreito mesmo, viu? Aqui é como diz o ditado, é estreito. Para visitação. Na hora dessa é porque tá muito, tá vendo? Bom, agora eu vou pedir para vocês observarem o túnel à direita com a placa de entrada proibida, continuar me seguindo para explicar depois que todo mundo já tiver visto e ficarmos em um local um pouco mais confortável. Olha, entrada proibida. Tem como entrar, né? Aqui já tá um pouquinho mais fundo. A gente tem que ter muito cuidado, viu? Porque os buracos aqui. Ui! Você vai achar Ai, eu nunca pensei que ia entrar Você numa achar o rocha quarto, assim. você vai achar uma boa concentração de ouro. Não, isso é minério de ferro. Aí pega, né? Minério de ferro. Todo mundo na esquerda? Todo mundo já chegou? Não, ainda não. Feito, todos. Bom, esse túnel que acabamos de passar por ele, com a placa de entrada proibida, nele tem uma queda de aproximadamente 50 metros de extensão, o que daria um prédio de 16 andares de altura se colocado em ângulo reto. Ali eles foram seguindo o veio de quartos, que estava descendo naquele ponto. Só que fazer descidas nesse tipo de escavação corre o risco de perder, no caso de inundação. Pois se escava em linha reta, sempre vai para o ponto mais fundo da serra. E ali acaba achando lençol freático, uma nascente de água. Perfurando, inunda toda a estrutura. Para que isso não aconteça, eles vão escavar subindo. Se vocês repararem, vão perceber que nós estamos fazendo uma leve subida. Com isso, a gravidade vai fazer o processo de escoamento. E no caso, como eles perfuraram o lençol freático mais à frente, quando a água veio escorrendo aqui, inundou aquele túnel. Então aquela escavação, na época, eles perderam. Hoje em dia não vai ter essa água escorrendo devido à mangueira que está passando no chão, fazendo drenagem dela. Então lá fora, se quiserem lavar as mãos com a água da mina, vai ser possível. E não é feito passeio ali devido ao risco de queda. Como eu falei, são 50 metros. E apesar de ser uma escadaria, ela fica cada vez mais íngreme, chegando a um ponto onde fica a 80 graus, que é quase uma parede em pé. Então, se cair ali, chances de sobreviver mínimas. Sobreviver no resgate adequado com maca é muito difícil. Então, os bombeiros não liberam aquele ponto para visitação. Bom, agora eu vou pedir para vocês olharem para trás. Deem uma boa observada em todo o caminho que percorremos até o momento. Notem que não tem nenhuma estrutura de madeira, como colunas ou vigas. Nada para sustentar a rocha de pé. Isso é devido ao fato que eu falei para vocês. Essa rocha ela é porosa, ela absorve a água do solo. E naquela época, no século XVIII, ainda não tinha cidade em cima de nós. Com isso, o solo recebia a água da chuva diretamente, ficando sempre encharcado.
Aqui dentro vivia cheio de goteiras e tinha água do lençol freático escorrendo no chão também. Então qualquer estrutura de madeira iria apodrecer rápido demais, não suportaria o peso e tudo isso já teria desmoronado. Mas então por que não desmorona, se não tem nada sustentando a rocha? Bom, alguns fatores para isso não acontecer. Primeiro, esse trecho que nós estamos, ele é mais alto. Isso é por causa do veio de quartzo, que aqui está subindo. São esses cristais brancos nas paredes. Então, o que define direção e altura a ser escavado são os veios de quartzo. Eles começam escavando lá em cima primeiro, para depois vir abaixando. E por ser mais alto, vai ficando mais estreito. Quanto mais alto é a escavação, mais estreito ela tem que ser. Esse trecho também, por ser mais alto, eles fazem curvas, pequenos zigue-zagues. Se repararem nas paredes, vão ver que os zigue-zagues estão formando colunas. Colunas de sustentação com a própria rocha. E outro fator para não desmoronar, e o mais importante, o formato do teto. Todo o teto do túnel formato arqueado, chamado de arco geodésio. Esse tipo de arquitetura ela vem desde o Egito Antigo, usado até hoje, por exemplo, em túneis de metrô, em pontes. Sempre quando fazem estruturas que tenham que suportar muito peso, sempre se faz o arqueamento para distribuição de peso, dividindo ele, deixando bem mais leve. Com isso, para escavar aqui dentro, pessoas capacitadas, pessoas com conhecimento técnico. Alguma dúvida? Não. Então podemos prosseguir. É o trecho final agora, não desistam. Ainda bem que o clima é bom. É, clima bem um pouco frio, mas suportável, gostoso. É como se tivesse aquele clima quando a gente vai dar um soninho. Aqui na frente A um gente pequeno bota trecho que abaixamos, artificial, mas né? são Mas cerca aqui é de 15 natural. passos mais ou menos. Então cuidado com a cabeça. Olha, aqui tá minando. Ai. Ó, tem que baixar a cabeça. Ui, ui, ui. Ainda bem que eu tô de capacete. Ai. Nós quase, quase. Ficou mais um minutinho. Cuidado com o primeiro degrau, ele é mais alto. Aqui tá minando. Ai. Moço. Tá pertinho? Tá, é só isso aqui. Um pouquinho molhado aqui. Meu Deus. Cuidado com o primeiro degrau, ele é mais alto. Esse aqui. Obrigada, viu? Cuidado com o primeiro degrau, ele é mais alto. Tiraram o ouro daqui, né? Cuidado com o primeiro degrau, ele é mais alto. Ali nem tanto. Essa aqui foi a mina toda que tiraram todas aquelas toneladas. Tudo isso. Não só dessa mina, mas de 2040. Eita. Chegamos Por isso tem um ao lugar destino da mina. de muito sofrimento, né? Porque a custa da mão de obra dos... Pronto, aqui é que fazia a extração do ouro. É nessa parte daqui. Olha essas rochas. Né? Sem condição, né? Você já pensou em ir com fome, a peso de raio, esse teto aqui, olha, tá Olha lá. Olha aí. Não, é que uma pedra está mais acima da outra. Então tem essa sensação de que está rachado, mas não é não. Ah, tá. Já olhei com medo. Subiu um pouco mais. Bom, todo esse caminho que percorremos, seguindo o veio de quartzo, nos trouxe até esse ponto. Aqui estava uma concentração maior de quartzo, então uma concentração maior de ouro. Por isso fazer toda essa estrutura maior, esse salão. E para mostrar mais uma vez para vocês todo o conhecimento em engenharia do povo africano, eles não retiram todo o quartzo. Não porque não tenha ouro nele, mas se tira uma pedra que está bem aí atrás de vocês, essa pedra branca aí, essa daí que você está iluminando. Bom, essa pedra de quartzo ela está formando uma pilastra de sustentação.
Então ainda há ouro nela, mas retira ela para ficar com ouro, fica com ouro. E fica aqui também. Então vamos deixar ela aí. Do lado do quartzo, mais um túnel, que vai a mais 500 metros, até na superfície, formando uma espécie de chaminé para circulação de ar, um suspiro. Não é feito passeio aí devido à altura, apesar de ter pontos altos a maior parte do caminho abaixo, chegando a alguns pontos mais à frente. Quem for não consegue nem virar para voltar, vai ter que voltar de costas. E se for direto, vai direto na casa de vizinhos. Descobriram isso um dia que eles botaram fogo no lixo e a fumaça veio toda aqui para dentro, interrompendo as visitas, mas comprovando toda essa circulação. Do outro lado da grade, mais um túnel que eles iam escavar subindo. Mas como podem observar, aí o terreno não aguentou, começou a desabar. Então eles pararam. Com isso, não temos a certeza do tamanho desse túnel. O que temos de informação é que ele pode ir mais 180 metros para frente. A universidade, usando equipamentos eletrônicos, descobriu que pelo menos isso vai ter. Então eles deixam outras colunas de quartzo, esses cristais brancos nas paredes, então possivelmente uma única grande pedra. E ali embaixo, próximo à grade, na onde vai ter um papel caído. Não sei se vocês estão conseguindo ver daí. Ah, lá o papel lá. Isso. Virando à direita, vão percorrer mais 200 metros até a nascente de água, onde eles perfuraram o lençol freático. Como eu falei para vocês, não tem água escorrendo devido à mangueira. E não é mais feito passeio ali, principalmente pela altura. Ele é mais baixo que o outro. A maior parte do caminho é arrastando, deitado no chão. Então daqui até a nascente leva cerca de meia hora só para ir. Ralando o joelho, cotovelo, rasgando a roupa, sujando todo. Animados? Vamos lá? Fora. Bom, uma última observação que eu quero que vocês façam é no teto. Notem o formato completo dele, um formato de cúpula. Ou o próprio capacete, vista a parte de dentro dele. Esse tipo de arquitetura ele é conhecido como abóbada, que é o mesmo tipo de arquitetura dos tetos das igrejas, que ela distribui o peso vai para as laterais, não ficando centralizado. Se fosse um teto reto como de uma casa, todo o peso só num ponto e toda a estrutura do salão já teria vindo abaixo. Para vocês terem uma ideia, estamos a 150 metros da entrada e a 47 metros de profundidade nesse ponto. Então, para sair por aqui, teria que escavar 15 andares. 15 andares do Itabirito, que é toda rocha, que em Tupi-Guarani, pedra que risca vermelho. Ela é rica em minério de ferro. É o que é extraído hoje em dia da região. E saindo por aqui, sai no meio da rua, no quintal de alguém ou dentro da casa de alguém. A cidade está aqui em cima. Passamos por baixo de 3 ruas. Entre as 3 ruas, várias casas. E no meio das ruas, carros, caminhões, ônibus, pessoas, tudo circulando aqui em cima nesse momento. E como podem observar, nem sequer uma vibração. E tudo isso só é possível devido ao conhecimento e engenharia do povo africano. E esse é o nosso foco aqui na Minas Gerais, mostrar para vocês todo esse conhecimento e não ficar focado no sofrimento. Sofrimento só de entrar aqui dentro já dá para sentir, mas infelizmente o conhecimento ele é apagado dos livros de história, sempre nos ensinados que eles eram trazidos por serem fortes e ignorantes. Fortes eram, mas ignorantes nem um pouco. Aqui dentro teria engenheiros, arquitetos, geólogos, matemáticos e até biólogos, só que sem diploma e infelizmente nessa condição de escravizado. Por isso, a escolha específica de um povo africano, que é o povo Mina, que veio da região da Costa da Mina. Hoje são 5 países: Benin, Togo, Gana, Nigéria e Costa do Marfim. Então lá eles já faziam esse trabalho muito antes de serem escravizados. E quando foram escravizados devido ao conhecimento que eles detinham. Alguma dúvida? Não. Então quem quiser tirar fotografias pode ficar à vontade. Quem já quiser retornar também já pode ficar à vontade. Eu vou por último, porque o último apaga a luz. Apagar a luz, deixa tudo escuro. Deixa tudo escuro? Eita, então vamos embora descer. Quem for descendo, cuidado com o último degrau, que ele é mais alto. Aconselho a descer ele de lado. E cuidado com a água no chão, para não escorregarem. E aí é só seguirem a luz no fim do túnel. Cuidado com esse corrimão aí. Segura mais nesse daqui, nesse lado. Que aquele ali tá rachado. Tem que trocar. É todo tempo, né? Molhando devido à Umidade, ao ferro, vai enferrujando, destruindo tudo.